Olá, tudo bem? Aqui está tudo bem. Mais um vídeo para o nosso canal. Não fique confuso. E aí, gente, beleza? Estúdio novo, espaço novo e um convidado, um amigo, Marcel Figueira. E aí, Marcel? Chico, aqui tá tudo bem. Amém. Amém! Era o que falo. Meus amigos, aqui vamos começar nosso bate-papo com o nosso amigo Marcel. Mas antes disso, eu preciso agradecer a todos que vêm ao nosso canal. Seja muito bem-vindo. A vocês que já estão nos seguindo, curtindo o nosso canal, compartilhando, fazendo seus comentários. Peço a vocês que vocês continuem fazendo isso e compartilhando para esses amigos que possam estar também fazendo essa integração com o nosso canal. E sem esquecer, Felipe, o nosso WhatsApp, 97-401-3566. Você ficou confuso? Liga para o WhatsApp, hein? 97-401-3566. Direto ao ponto. Quem é Marcel Figueira? Homem, seu menino, vou lhe dizer. Eu estou ainda descobrindo quem é Marcel Figueira, porque, Chico, quando a gente pensa que sabe o que a gente está mudando. É uma mutação permanente. Mas, para não ficar sem uma resposta, é um canceriano sensível, amigo, emocional e que é um torcedor pela vida, né? Um persistente, um insistente. Né? Isso assim é como eu me vejo, Chico. Pode ser que você tenha uma outra visão. Não, Marcel, é esse caminho mesmo, né? Ó, falando de caminhos, hein? E falando de caminhos, Marcel, você esqueceu de uma coisa. Felipe, garoto do posto 6/Ipanema. Ih, que história é essa? Isso aí é novo pra mim, esse céu. Não, eu fico feliz. Né, Como que é o nome da rua mesmo, Marcel? Bulhões de Carvalho. Bulhões de Carvalho. Nascido e criado no posto 6 de Copacabana, na rua Bulhões de Carvalho. Chico, a vida tem essas coisas. Infância lá, Marcel? Olha, Chico, eu acho que assim, a infância é um momento muito especial da vida de todo mundo. E como a gente é criança, a gente não faz, né, assim, uma seleção, um julgamento. Né? É tanta alegria, né? Essa fase da vida, ela é tão despreocupada com... Você é feliz com o que tem. Isso é uma das grandes magias, né, de ser criança. Mas foi muito uma classe média, né? Uma mãe zelosa, uma mãe que botava os filhos, né? Eu e mais um irmão, né, mais velho, 1 ano e meio do que eu, mas com uma família nuclear, né? Pai, mãe, 2 filhos, mas muito amor, Chico, muito amor, muita luta, né? Tanto de pai quanto de mãe, e a gente só queria farrear e brincar. Qual é o nome do seu pai? O William, olha aí, maranhense, William Steed Figueira. O maranhense tem essa mania, botar nome de... Como é que é? William? Steed Figueira. Da onde vem, não me pergunte. Né? Porque... Mas a origem do Maranhão não tinha nenhuma mistura, não? Não, a mistura que veio do lado do Maranhão, da família Nava. Então, tinha portugueses e italianos. Né? E esse sobrenome, Marcelo? Rapaz, É familiar mesmo? Não está ligado. Eu acho que é aquela coisa de botar né, batizar com nome bonito, que viu no cinema, gostou de... Tem que fazer uma pesquisa, Marcelo. A começar pelo meu nome, Chico. Meu nome é em homenagem a um escritor francês que meu pai, né, muito culto, né, adorava, que era Marcel Proust, que escreveu uma coleção muito famosa chamada Em Busca do Tempo Perdido. Então ele não errou, né? Porque não você é um escritor, né? Mas assim, pelo estilo do nome, pelo nome do escritor, ele deu toda uma linhagem, todo um estilo que já você anda na cidade. E olha o nome do livro, Em Busca do Tempo Perdido. Acho que isso virou... Isso tem alguma coisa a ver
com o que você falou ali, quem sou eu? Eu acho que a gente vive em busca desse tempo, não perdido, mas talvez um tempo não compreendido. Mas assim, o que eu gosto de brincar, Ou Chico, até não vivido, né, Marcelo? até não vivido, né? A gente tem uma ideia de imortalidade que, com o tempo, a gente sabe e vai aprendendo que a gente está aqui por um tempo determinado e de passagem. Mas eu gosto de fazer uma brincadeira, Chico, que o meu nome não devia ser Marcelo. Não? Mas por quê? Porque Marcel, ele, você vê, o nome que deu origem ao meu nome era Marcel Proust. Porra, arrumado. Mas o meu nome, Chico, eu sou vira-lata, eu não tenho pedigree. Então, assim, sai do Marcel para Gomes Figueira. Logo eu deduzo que meu nome devia ser Manuel, Manelzinho, Manuel Gomes Figueira. Não ia ficar mais de acordo, Chico? Mas não é do vira-lata, é português. Né? Ah! É Pô, tudo brincadeira, gente. Marcel, e falando do seu William, que ele tinha um negócio lá em Copacabana, né? Não era isso? Papai era multifacetado, Chico. Papai era muito culto, né? Papai veio muito cedo do Maranhão, porque a intenção dele era ter sido embaixador, né, cônsul, alguma coisa nessa linha, mas infelizmente ele, na época, teve muitas febre amarela, né? E a febre amarela, na época, Chico, era tratado com quinino, né? E o quinino atacava os ouvidos, ele não nasceu surdo. Quando ele se pegou, né, perdendo a audição, ele entrou num processo depressivo de frustração, que ele teve que ressonhar o que era o sonho inicial dele. Então ele veio para o Rio de Janeiro, como era muito culto, ele escrevia, né, e lia 5 idiomas, mas não falava por causa da audição que ele tinha perdido. Então ele foi contratado, né, isso era perto da época da guerra, na guerra mesmo, Segunda Guerra Mundial, e ele era um censor do correio, era o cara que lia as cartas que para ver se tinha alguma informação que não podia, né? Navio saindo de tal lugar, chegando em tal lugar, ele era isso. E depois ele aí era funcionário público, né? Depois ele trabalhou como propagandista de laboratório. Papai era um cara que tinha valores, sonhos, né, uma ambição muito grande. Então, o Marcos, que já começou aí, né? Eu acho que não, Chico. Papai vendeu. Não, Né? mas eu estou dizendo a começar a embrenhar dentro da família, né? Quando você fala em propagandista de laboratório, Tem alguma. tem Faz sentido, faz sentido. Era mais comércio, Chico. Eu acho que o comércio, eu vou chegar no comércio também, que muito nos une. É isso aí, onde estou querendo chegar. Papai, ele depois, né, trabalhou, ganhou dinheiro e tal. Ele falou: não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero trabalhar meu próprio negócio. Então ele montou um comércio. Na época, Chico, era um comércio de secos e molhados. Uma Só que mercearia? era bem simples, né, em Copacabana mesmo, mas tinha de secos e molhados, bebida, farinha, ovos, enfim, tinha uma diversidade O grande. Ceará chama-se bodega. Então ele tinha uma bodega, que era no pé do morro, né? Aí, Morro esse que era Pavão e Pavãozinho. pé do pavão. E eu brincava muito, eu brincava lá quando era criança. Né? Não tinha, Chico, nessa época, playground, tinha garagem. Então, para você, criança, tem muita energia, Para quem tinha uma praça pública, era um luxo só, né? era um luxo. Então, eu pude ter a alegria de brincar na favela, na favela. Aliás, Marcelo, não era nem uma praça pública. Quando eu morava no Rio, na Lauro Miller, nós tínhamos um campo de aterro, um campo de areia, Lauro Miller. Rua Lauro Miller, 96. E depois foi feita uma praça. Pô, mas antes da praça, pô, já era brincadeira, já era muito bom. Imagine depois da praça. Chico, é o que a gente, no início da nossa conversa, a gente tem tanta energia, tem tanta pureza, tanto sonho, tudo é brincadeira, né, Chico? Nessa época tudo é diversão. Verdade. Embora a gente saiba das dificuldades que a gente não percebia. Uhum. Mas voltando ao meu pai, ele tinha esse comércio, os funcionários, né, eram 4 funcionários nessa época, moravam todos, né, na favela, na comunidade, que era uma favela vertical. Então, por ter, né, essa relação,
Quando chovia, os barracos desciam, caíam, papai ajudava, entrava com apoio financeiro, ajudava a tirar lama, enfim. E eu brincava, falava assim, pô, meu pai matou muita gente em cima. Rapaz, é mesmo? Seu pai era policial? Não. Matou muito cachaceiro, porque ele vendia cachaça. Então, eu me sentia acatado, é um pertencimento. Eu convivi muito com comunidade. Isso, para mim, foi muito importante, que me deu uma visão, né, Dos dois lados, né? que me permitiu não ser um burguesinho classe média, né? Eu olhava o que eu tinha com muita gratidão e olhava para aquilo que eu via que os outros não tinham, E agradecer cada vez mais, né? cada vez mais. Marcel, e você teve uma participação ajudando o seu pai de alguma forma? Sim, Chico, a gente vai chegar lá. Chico, eu nunca fui muito chegado à convenção. A escola, para mim, era uma coisa que eu não compreendia muito bem. A forma de ensino, né, a prova, era um negócio que, para mim, extremamente incomodativo, repressor, opressor. Eu queria uma escola sem parede. Eu queria aprender o que eu queria, não o que me era imposto. E a minha mãe percebeu isso. Pô, esse menino vai dar problema na escola. E não deu outra, Chico. Eu comecei a matar aula desde cedo, né? E para preencher mamãe, né, por necessidade, né, para aumentar a renda, foi trabalhar fora. E ela, que era zelosa, rigorosa, né, nesse acompanhamento, deixou uma folga, Cecel aproveitou para fazer bobagem. Que eu hoje não entendo como bobagem, era uma manifestação minha, né, de rejeição àquela forma de ensino. Então eu entrava no ônibus, Chico, e ia até o ponto final, e enquanto isso a cabeça está trabalhando. Isso já dava, né, sinais que eu não era uma pessoa convencional. Não que eu seja especial, mas eu tinha dificuldade de algumas convenções. Então, isso fez uma diferença muito grande, a ponto de eu acreditar que eu era maluco. E, na verdade, eu não era maluco, eu só era diferente, né, de uma grande maioria. Então, assim, no colégio, para você ter uma noção, eu ficava esculpindo giz na sala de aula e a professora se sentia desrespeitada, né, me expulsou, né, tentou me expulsar do colégio, não conseguiu, porque tinha um serviço de orientação especializado, onde a coordenadora, graças a Deus, ela percebeu, peraí, não tem nada de maluco. Ele é um aluno excelente, porque ele consegue tirar nota 7 sem prestar atenção. Ela queria uma audiência, você estava ouvindo e esculpindo ao mesmo tempo. Peraí, acho que a senhora não está entendendo o aluno que a senhora me encaminhou para cá. Isso. Então, eu me destacava muito nas aulas de artes plásticas, que era o que meu potencial. Papai me mostrava livros de pintores e artistas do mundo todo, e eu comecei a comprar essa ideia que eu queria ser artista, já pelos 7 anos de idade, mais ou menos nessa faixa etária. Então, assim, é onde você vai encontrando, né, sinalizações, Caminhos. caminhos. E o comércio, como eu não, né, mostrava aptidão para estudo, meu pai falou, olha só, na vida a gente tem que fazer alguma coisa para viver. Então você vai trabalhar comigo. E eu adorei, porque lá eu tive a oportunidade da grande escola que o comércio eu acho que é para todo mundo. Atendimento ao público. Eu tinha que fazer as tarefas normais. Lá eu não era filho, não. Então, eu fiquei como balconista, né? Eu tinha que receber mercadoria. E ali foi qual período, Marcel, mais ou menos? Trabalhou com seu pai? Eu devia estar na faixa dos meus 15 anos, Até... até mais ou menos uns 17, 18 anos. E foi muito importante. Fazia entrega, fazia cobrança, mas eu não era comerciante. Que eu acho que o comércio. Mas o comércio ali, desculpa te interromper, mas o comércio ali, ele acabou te dando uma base para tudo que você passou e do que você foi é hoje, uma escola prática muito interessante. É a escola que você queria, né? Era uma escola Ar que livre, né? que eu tivesse a liberdade, não imposta, mas aquilo que meu pai percebeu, que eu gostava muito de fazer cobrança. Eu gostava de fazer cobrança, porque eu ia para o centro da cidade, nas imobiliárias, entendeu? Muitas vezes eu
gostava de andar, de ver aquela cidade enorme e tal, ver os prédios, ver toda a situação de uma metrópole, né? Uma cidade grande. E isso me ensinou a olhar o mundo de maneira diferente, Chico. Marcel, e após seus 18 anos, aonde que entrou o marketing na sua vida? O marketing ele veio bem depois, porque nessa época, 17 anos, eu tive um processo na pai e mãe, quer o quê para o filho? Alguma coisa que possa trazer para ele segurança, né? Segurança que eu falo no sentido financeiro. Natural. E eu estava apaixonado nessa época pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Eu não tinha nem idade para estar frequentando a escola. Na época, o diretor chamava-se Rubens Gershman, e ele falou: pô, minha senhora, eu vou abrir uma exceção para o seu filho, porque ele tem muito talento. E a minha mãe, com medo, drogas, né, achando que aquele meio era um meio, talvez, que Não é para o meu filho? pudesse me influenciar, medo de coisas. É questão da mãe mesmo e do pai, daquele negócio do carinho mesmo e do E da cuidado. criação, É né, uma da coisa visão. natural mesmo. Mas eu fiz assim mesmo, eu fiz, não terminei, mas eu me identifiquei. Oficina de cinema, oficina de cerâmica, estilogravura, né, enfim, Aí você foi se encontrando cada vez mais com a arte, né? com a arte. E isso, né, é que me levou depois, né, para a publicidade, porque tinha a questão ganhar dinheiro. O comércio já tinha entrado, né, e me influenciado, né, trocar, vender, porque o artista normalmente, quando ele tem talento, ele não tem talento para cobrar. Quando alguém pergunta quanto custa, coça a cabeça, treme beicinho, eu não tinha esse problema, assim. Eu não tinha isso. E muitas vezes você é visto como mercenário. Não, eu só não tinha essa timidez, porque eu fui treinado para não ter. Então, assim, isso me ajudou muito. Então, secos e molhados serviu para alguma coisa aí. Pô, com certeza, Ah, Chico. seu William! Marcelo, teve uma passagem por uma churrascaria. Isso foi, eu já tinha ingressado. Essa história é muito interessante, Chico. Quando o homem treme. Eu costumo dizer que o homem treme quando o filho vai nascer. Por acaso, era a minha filha, Maria Clara, estava, né, sendo projetada, e aí eu fiquei preocupado. Porque quando você está jovem, está Isso no você Rio de Janeiro, né? no Rio de Janeiro, né, com o namorado ou com a companheira, dormiu, dormiu, comeu, comeu, tá tudo, mas quando tem né, um bebezinho com a boquinha lá abertinha esperando, né, aí o A homem. coisa muda. Porque eu fui muito bem educado para ter responsabilidade. E aí eu falei, pô, eu como artista plástico agora não estou me sentindo, né, confortável. E aí eu mentalizei, eu ia andar pela manhã na praia de Copacabana, e lá tinha a Mário Churrascaria do Leme. E eu comecei a mentalizar que eu queria estar lá na Mários para levar meus quadros, minhas esculturas, para poder exibir lá, para poder ter uma expressão, porque no meu ateliê eu não tinha visitação, era um depósito insalubre em Copacabana. Quem é que ia lá, Chico? Mas eu pensei, se a minha obra tiver no. Reverteu a mão, né? E aí eu passava lá e mentalizava. Ha! Que maluco! É porque eu mentalizava, né? Era uma mandingazinha que eu vibrava querendo. E isso aconteceu. Eu acho que, pô, Deu certo, né? você manda para o universo, ele te devolve. Isso. E eu tive a oportunidade de trabalhar no marketing da Mares. Eu não tinha noção ainda como essa transição. Você entrou lá, olha como é que é muito doido o negócio. Ele começou como artista plástico, apresentou o trabalho dele para a Mários. A Mários cedeu esse espaço. Não, foi polêmica, eu vou procurar ser rápido, porque é uma história aqui. Isso. Né? O que acontece? Eu estava com uma dificuldade enorme de acessar o proprietário, que era o Mários Fontana. Né? E aí eu fiz amizade com o Barbosa, que era um maître, muito gente boa, e vendo o meu desejo, a minha determinação, ele falou, eu vou providenciar esse encontro com o Mários, eu vou botar você para falar com ele. Eu falei, então tá bom. Porque o gerente de marketing estava meio me embarreirando. E aí, ele, dito e feito, né, falou para o Mários, conseguiu o meu encontro com o Mários, marcou uma reunião para que eu pudesse
O que eu não sabia, Chico, é que, na época, Mários não só me recebeu, mas chamou, né, a agência que trabalhava para ele, o marqueteiro dele, a irmã dele, que era marqueteira também, e fez uma cariação, botou. Bom, eu estou aqui com esse rapaz que está procurando falar comigo mais ou menos há uns 3 meses. Eu não consegui entender. Eu convidei ele aqui para até poder explicar para ele, porque como é que pode alguém procurar uma empresa e não conseguir falar? E você, que é o gerente de marketing, né? Espera aí, me explica por que que você não criou o acesso. Porque tudo que o marketing faz é aproximar a empresa, né, das oportunidades, das pessoas. E aí eu fiquei nervoso, porque eu não estava esperando uma cariação. Bom, resumindo, Chico, eu tive a oportunidade. Ah, estava também o diretor jurídico, né? O E negócio foi sério. foi sério, e eu não estava preparado, comecei a já suar a mão, né? Ficar meio nervoso, mas eu estava firme e não podia voltar. Nessa hora, era uma experiência totalmente inédita, nova, e aí o homem treme. Aí já era diretor de marketing, o negócio já era diferente. Bom, resumindo, né, eu tive informação desse Barbosa e eu desenvolvi uma coleção, né? Agrade o seu cliente, descubra o que ele gosta, né? Pareça-se com ele, né? Eu já comecei. Então, eu sabia que ele estava procurando um sinalizador de mesa, que é aquela coisa do, né, servir, não servir, pausar. Então, eu peguei e falei, bom, eu trabalhava com fundição de metal. Eu fiz uma microescultura do Mários, da logomarca dele, botei numa pedra, né? A pedra essa de granito, que era o padrão da fachada dele, tudo pensado, Chico. Né? Uma esfera no meio que ela não tinha 3 opções, ela tinha servir e não servir, era uma bola de gude que eu já tirei de areia. Então, linda, a peça era uma joia. Fiz um display de balcão, porta-cartão, e ele ficou enlouquecido quando ele viu aquilo. Isso o Barbosa? Não. O Mários? O Mários ficou enlouquecido. E aí, falou, olha só, eu estou há quanto tempo pedindo para você um sinalizador e você não me traz? Enfim, comeu todo mundo no expor. Falou, vamos lá, quanto custa o seu trabalho? Aí eu me vi naquela situação do artista. Eu falei assim, bom, eu não vim vender. Aí o cara, ai, você é algum maluco, tarado, você veio aqui me matar, você está 3 meses para falar comigo, quando consegue, diz que não quer vender? Não quer vender. Como assim? Aí eu pude explicar. Não, Mários, a minha ideia era trocar esse trabalho aqui, permutar, né, por cheque presente. Eu falei, peraí, está confuso. Quem ficou confuso foi ele. Eu falei, mas eu vou explicar. A minha intenção é botar obras, porque ele recebia em consignação quadros, esculturas, eu queria expor lá, para levar o meu cliente, né, para ver o meu trabalho lá na churrasqueira, porque lá ele com Na certeza. verdade, você estava querendo fazer um investimento do seu nome na churrascaria dele. É, porque me daria representatividade que eu não tinha no meu porão. O trabalho seria um trabalho só e acabou, né? Ele estava buscando algo a mais. A mais. Bom, essa história, para não ficar chata e longa, conclusão. Ele achou que eu era marqueteiro e não sabia. Ele falou, pô, rapaz, tua ideia, pô, você não veio procurar uma coisa só, né? A tua visão é muito interessante. Bom, esse gerente de marketing casou, saiu da empresa, e eu fui convidado para trabalhar sem ter formação, mas o Mários também não mexia em computador, e ele falou, eu não preciso, eu pago para mexerem para mim, eu sei o que a máquina pode fazer. Então, você não precisa ser, né, formado, eu quero ver como é que você vai se comportar, né, trabalhando com marketing da empresa. E foi uma experiência fantástica, eu sou muito grato, eu mudei a minha visão, né? Minha filha nasceu, eu estava empregado, ganhando bem, não podia nem. Né, só gratidão. Legal isso. Marcel, e a sua chegada a Cabo Frio? Foi uma paixão à primeira vista? Não, a minha chegada a Cabo Frio, ela não começou. Eu era muito novo e eu não tinha casa aqui, eu devia ter 8, 9 anos de idade. E como eu tinha, né, amigos queridos, né, que tinham casa aqui, eu vim passar as férias e eu fiquei encantado, realmente. Né? Porque eu era criado em praia, Chico. Então a praia não era o meu deslumbre, mas as praias de Cabo Frio, né?
Fala sério. Aquela areia da Praia do Forte. Nossa, enfim, Arraial, a região, mas especificamente numa outra Cabo Frio, né, que o tempo levou, que o progresso derrubou, verdade. mas era um negócio assim. E aí, comentando em família, meu pai, minha mãe, eles estavam. Papai era investidor de bolsa de valores. Uma hora a gente ia procurar apartamento na Vila Soto, outra hora vamos morar no Meia. Eu não convivia muito bem com isso, não, sabe, Chico? Eu gosto de coisas estáveis, né? Essa coisa de. Mas meu pai era assim. Então ele falou: não, ele morava em Copacabana, não era à toa. Meu filho, meus amigos moram no Lins, nada contra, mas eu quero morar no melhor lugar do Rio de Janeiro. E o melhor lugar do Rio de Janeiro, até nessa época, era Copacabana. Depois veio Virassota, Ipanema e tal. Mas quando ele comprou uma casa, pai, quando ganhar dinheiro segura, ele comprou uma casa em Cabo Frio. Isso já vai para seus 40 e tantos anos. Então, eu era veranista. Eu passei a vir para cá, um sonho da família, classe média, uma casa de praia. Então, foi uma experiência muito legal. E a casa que eu moro até hoje, Chico. Marcelo, e aí esse momento que você começou a morar de Cabo Frio? Aí eu ainda era, na verdade, veranista. Né? Após isso? Após isso, papai. Aí o tempo avançou, né? Eu já era pai e tal. Não, minto. Não, ainda não era pai, não. Na verdade, papai precisava, ele estava morando aqui, porque é aquela coisa da novidade, né? Você compra uma casa, aí todo mundo vai. Depois você começa a enjoar e começa a não ir mais para casa. Papai sentiu muito isso. E aí, a razão da minha vida como cidadão se deu por conta disso. Papai ficou aqui, minha mãe morava em Copacabana, né, porque tinha, né, a vida social dela, e meu pai escolheu ficar aqui. E eu vim para cuidar dele. Ele não tinha necessidade financeira porque ele era aposentado, tinha, né, a aposentadoria dele garantida, mas ele precisava de carinho. E eu, como sempre fui o fiel escudeiro e companheiro dele, Canceriano, né? canceriano, não tive dúvida. Né? Vim com a minha família morar aqui e fiz um ótimo negócio, Chico, porque eu pude ver o final da vida do meu pai e hoje eu me sinto cidadão cabofriense, porque é a cidade que eu escolhi para morar. Que legal, Marcelo. E, Marcelo, 4 e 1. 4 em 1 foi nessa época, eu precisava de uma identidade. Eu falei, pô, rapaz, o que vai ser da minha vida? Eu vou ser pescador, vou ser bebum, o que eu vou ser? E aí eu estava nesse momento de marketing, publicidade, eu também não queria vir para Cabo Frio e perder isso. Então, aí, através de um contato com o André Roque, que fomos sócios durante. Um abraço aqui para o André Roque. Ô, meu irmão, muito carinho, um abraço forte. Tem gente que pensa, porque a gente, né, se separou, que ele é meu desafeto. Pelo contrário, é meu parceiro, fechamento, gosto muito, devo a ele. É um cara criativo, somos diferentes, mas ficamos 7 anos como sócios e fizemos muita coisa boa juntos. A 4 foi uma grande empresa de marketing na cidade. Fez uma história. Eu acredito nisso, Chico. Eu acho que a gente foi uma referência. Né? Lançou muita gente, né? Hoje tem bastante pessoas que trabalhou na 4 que está trabalhando no mercado aí. É formação e trazendo para a própria cidade toda uma influência, porque André Roque, muito criativo, veio do varejo, trabalhou na InterTV, era de Rocha Miranda, suburbano, malandreado, e eu de Copacabana. Foi um casamento interessante, perfeita. Bem bacana. Tudo no seu tempo, né, Marcelo? E assim, depois que a gente separou, surgiu então a Flash Comunicação. Marcelo, e o que foi o movimento Outubro Rosa? Isso aí eu me emociono muito, principalmente nesse mês de outubro, Chico. Eu sinto assim um aperto enorme no coração. Estou até com um lacinho rosa aqui para continuar, né, de alguma maneira, essa militância, mas... A Câmara colocou hoje lá, né? A Câmara ela tem lá essa homenagem. Eu vi a sua postagem.
Mas eu quero mais, Chico. Eu quero que ela faça não só o Outubro Rosa, mas como que ela faça também, vou propor isso, né, o Novembro Azul, e outros laços que cuidam, né, da prevenção de doenças que você pode evitar, morte e sofrimento, se proceder da maneira correta. Marcel, Dona Joelma Fidalgo. É dela que eu ia falar. Grande inspiradora, grande musa. Hoje encontrei, por acaso, até o filho dela e falei da minha saudade. Eu confesso a você, Chico, que com, né, a partida de Joelma, não é que tenha acabado a minha dedicação, mas assim, a fonte inspiradora, a grande filântropa, e não pilântropa, né, foi Joelma Fidalgo. Eu gosto de lembrar de Joelma da seguinte maneira: quando a gente escreveu um livro para homenageá-la, a Menina da Caixa de Sapato, ela pediu que eu fosse falar com o Zé Roberto Rocha, que ia ficar responsável pelo prefácio do livro. E lá eu fui, né? Vontade de Joelma, como é que eu ia negar? Chegando lá, porra, o Zé também faz muita falta, que Deus o tenha em bom lugar. Ele começou, ele era muito tranquilo, parecia um padre, sabe? Na voz calma. Meu filho, o Joelma é um misto de Madre Teresa. Quando ele começou, espera aí, meu filho, eu não terminei. Joelma Fidalgo é um misto de Madre Teresa de Calcutá com Dercy Gonçalves. Essa é a Joelma. Porque ela tinha um outro lado festivo, descontraído, tomava uma cervejinha. Ela tinha uma sensibilidade muito grande, né, Marcel? Você, como pode ver, pegar uma senhora, ela pegar uma árvore e dessa árvore colocar livros, onde as pessoas chegavam lá, colocavam os livros, e quem quisesse chegar, pegava o livro e ia embora. A árvore do saber. A árvore do saber. Essa é a nossa árvore, é a nossa árvore do saber, é a árvore do sucesso da cidade, onde as pessoas todas vêm para cá, para a árvore, pegar o livrinho, leva para casa, traz as crianças. A nossa árvore é um sucesso, é linda e traz muita gente, não só do município de Cabo Frio, mas como de vários lugares da região dos lagos. Joelma, e tinha um momento dela de boemia, né, de tomar uma cervejinha, de a risada, a coisa mais... Ela era a mãe que ficava... A minha mãe em Cabo Frio era a Joelma Fidalgo. Que legal. Gente, o Marcel aqui está tomando uma águazinha, está molhando a palavra, e o programa, a conversa aqui não para, entendeu? Então, quer dizer, a gente vai ter que parar nesse primeiro programa para poder ir para um segundo programa. Aí você, ó, na próxima quarta, não perde. Vai lá no canal Não Fique Confuso, no YouTube, hein? Não Fique Confuso, Chico Parafuso é multiuso.